O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviastes. Eu dei-lhes a glória que tu me destes, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita, e o mundo reconheça que tu me enviastes e os amastes, como me amastes a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me destes, porque me amastes antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviastes. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o tornei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação. Continuamos ouvindo a oração sacerdotal de Jesus, no capítulo 17 do Evangelho de São João, mas dentro daquela perspectiva da festa de domingo, da solenidade da ascensão do Senhor ao céu. E esse mandato de Jesus para que a igreja, como seu corpo presente no mundo, faça no mundo a sua vez. Nós somos a presença de Jesus no mundo. E é por isso que na oração, na Santa Ceia, ele pede para Deus, o Pai, que cuide de nós. Então, nós somos o alvo da oração de Jesus na última ceia. Então, eu e você, principalmente nesse trecho aqui, que ele diz assim, eu não rezo somente por estes. Ele está falando dos apóstolos que estão ali. Mas por aqueles que virão depois. Por aqueles que acreditarão no teu nome. Nome que eu revelei a eles. Para que eles sejam guardados. E assim como eu e tu somos um, eles também sejam um. Para que o mundo creia. Essa é a oração. E aí a igreja vai pelo mundo. Testemunhando o amor de Deus. Testemunhando o Evangelho de Cristo. Apanhando de todos os lados, sendo perseguida, mas persistindo, porque Jesus rezou por nós. Porque o Espírito de Jesus nos acompanha. Até que por volta do ano 700, a igreja na região onde hoje é a Alemanha, ela como que tinha fracassado. O Evangelho havia penetrado naquela região, dos germânicos, dos alamanos, dos vikings, do norte da Europa, mas depois ela foi sendo engolida de volta pelas trevas do paganismo. Quando o Papa pede ao santo de hoje, São Bonifácio, que era um inglês, de formação beneditina, de formação monástica, um homem culto, e que estava se destacando como pregador do Evangelho entre os da Grã-Bretanha, da atual Grã-Bretanha, e pede a ele, dirija-se à região da Alemanha para trazer de volta ao Evangelho, à igreja, para aquele povo que hoje voltou ao paganismo. E ele vai. Então nós estamos celebrando um santo, que é um inglês, que é o padroeiro da Alemanha. Que é o pregador do Evangelho da Alemanha. Vocês vejam como é linda a história da igreja. Quem é o grande pregador, o fundador da igreja, consolidador da igreja na Alemanha, é um inglês. Bonifácio. Bonifácio é a tradução latina para Winfried. Um inglês. Que com toda a coragem, obedecendo ao Papa, vai
pregar o evangelho numa região completamente paganizada e brutal. E brutal. As conversões se multiplicam. As conversões se multiplicam. Acho que a cena mais emblemática é ele pregando onde hoje é a região de Essen, na Alemanha, e havia um carvalho que os pagãos, principalmente os sacerdotes pagãos, adoravam como sendo um deus, a manifestação do deus Thor. E Bonifácio, atraindo o povo para a fé, isso não é Deus. Isso é uma idolatria dizer que uma planta, que uma árvore é Deus. Mas quem toca num galho da árvore do deus Thor, morre na hora. Cai raios, o Thor é o deus dos raios, do trovão. Bonifácio não teve dúvida, pegou um machado e arrebentou o carvalho. A gente era tão ecumênico naquela época, nossa igreja era tão assim dialógica, sabe, de um respeito pelas outras religiões, tão assim, era uma coisa formidável. Um machado, e eu vou provar para vocês que isso aqui é paganismo, que isso aqui é idolatria, que isso aqui vocês basearam a religião de vocês no medo. Vocês basearam a religião de vocês na ameaça. As pessoas vivem debaixo de medo de bruxaria, de medo de demônio, de medo de ser castigado. Isso não é Deus, isso não é religião. Isso é uma obsessão. E aí porque isso é o católico, né? O católico não tem medo de macumba, de feitiçaria, macumba no sentido não da religião, mas de quem acha que com esses poderes ancestrais e etc. e tal, vai conseguir fazer. O católico não tem medo disso. Por exemplo, o católico conhece uma coisa chamada vassoura. Conhece? Já ouviu falar? Então, fez um feitiço na porta da sua casa, uma vassoura, lixo, água benta, Deus abençoe, a vida que segue. Olha, a gente conhece uma coisa chamada vassoura. E São Bonifácio conhecia uma coisa chamada machado. Não aconteceu nada com São Bonifácio, óbvio. Não aconteceu nada com a comunidade. E milhares de pessoas na região de Essen, e se espalhou essa notícia por todo o sul da Alemanha, convertem-se. A ponto de, por gratidão, numa cidade chamada Fulda, onde está hoje o túmulo de São Bonifácio, ter sido construída uma abadia em homenagem a São Bonifácio, que está até hoje lá, é o túmulo de São Bonifácio, patrono da Alemanha. Com o desejo de continuar expandindo, levando o evangelho, veja, o evangelho de libertação, evangelho de paz, sabe? Que arranca o medo de bruxaria, que arranca o medo de demônio, que arranca o medo de feitiço, que arranca o medo, que tira do coração a opressão de falsa religião. Sim, existem falsas religiões. Sim, existem falsas doutrinas que aprisionam o ser humano, que não liberta, que arranca dinheiro, que rouba, que engana. E para libertar o homem é preciso apresentar a verdade. Deus que é amor, Deus que é libertação. Então, mais a leste, havia a região dos frísios, e ele, desejando pregar o evangelho também aos frísios, ele se dirige, muitos se convertem, e numa tarde, os crismandos reunidos, era dia de Pentecostes, por isso que a data dele sempre cai perto de Pentecostes. Ele estava reunido com a comunidade para crismar o povo. Um grupo de sacerdotes e de pagãos invadem. Ele toma o evangeliário, o livro do evangelho, para se defender. Ele levanta, a imagem dele é assim, né? Ele segurando o evangelho, e um pagão, um sacerdote pagão, desfere um golpe mortal de uma espada na cabeça dele. A imagem dele é muito estranha. É um bispo segurando o evangelho assim e com uma espada no meio da testa. Lindo. Esse é o evangelho de Cristo. Compreende? O bispo salvaguardando a comunidade dele com o poder do evangelho. E não esse catolicismo meia boca, esse catolicismo burguês que nós praticamos aqui no Brasil. Sabe? Que ninguém pode ofender ninguém, que ninguém pode dizer nada, que todo mundo tem que se esconder, que foi o que eu preguei domingo. Foi minha homilia de domingo, sabe? Vergonha de se expor, não tem coragem de colocar uma cruz no escritório, não tem coragem de colocar um terço no carro,
Estou dizendo isso, isso é bobagem. A pessoa ela não tem coragem de expressar, que dirá entrar numa discussão, de dizer o que está acontecendo. Compreende? Isso que está acontecendo no Brasil. Isso que está acontecendo no Brasil. Onde bandidos são soltos e pessoas velhinhas que estavam com Bíblia debaixo do braço, iludidas, em Brasília no dia 8, estão presos há 2 anos. E está tudo certo. Que se chame a China para regular as redes sociais no Brasil. E está tudo aí, todo mundo calado. E quem abre a boca para dizer alguma coisa, não, você está se metendo em política, liberdade de expressão, caridade com pessoas doentes, velhas, inocentes. Isso é politicagem? Um cara entrou no meu Instagram para me esculhambar, para dizer que eu não tinha que me meter com isso. Onde já se viu no Brasil que está polarizado um padre, ao invés de unir? Unir com quem? Com Lula? Unir com quem? Com Xi Jinping? Unir com quem? Com Bolsonaro, que caiu fora e largou o povo aí no dia 8? Ó, perna para quem te quero, Estados Unidos, e largou o povo aqui, sem dar uma ordem de comando para aquela gente sair dali, que aquilo era uma cilada, que aquilo era uma armadilha. Porque se ele tivesse dado uma ordem, aquele povo não teria ficado, tenho certeza. Aí você tem que ficar calado. A religião aqui no Brasil é assim que funciona. A gente tem que falar de anjos, suspiros, e mais. Vão se lascar, pelo amor de Deus. Aí quando você encontra um santo como São Bonifácio, compreende? Quando você encontra um homem desse, com coragem, com destemor, de pregar o Evangelho, e como consequência, receber uma espada no meio da testa, porque ele está defendendo o povo dele, com o poder do Evangelho. Amigos, é uma distância abissal. Onde estão os nossos bispos para falar alguma coisa? O silêncio dos nossos bispos do Brasil, que se metem em tudo que é coisa de política, que passaram o governo passado, que eles não gostavam, criticando o tempo todo. Onde estão os nossos bispos? Tem um ou outro que se atreve a dizer alguma coisa? O senhor tem que tomar cuidado, Padre Ubirajara, que a Polícia Federal pode bater na sua porta. Que bata! Vai para isso, nós estamos caminhando para isso. Vocês não tenham dúvida que nós estamos caminhando para isso. O que aconteceu com o padre Zé Eduardo foi um aviso para nós, os padres. Foi um aviso, calem a boca, ponham-se no lugar de vocês, entendeu? Não digam nada, e aí vocês passam batido. Foi um aviso. Agora, diante dessa palavra, desse evangelho, em que Jesus disse: Pai, guarda-os, para que eles, na unidade, possam enfrentar esse mundo, esse evangelho aqui. Me desculpe, mas nós estamos longe de vê-lo sendo cumprido na nossa nação. É cada um por si, salve-se quem puder. Ninguém quer se expor, todo mundo cuidando do seu, entendeu? Farinha pouca, meu pirão primeiro, eu me meter com isso, Deus. Enquanto isso, nós vemos o Brasil indo à bancarrota. Enquanto isso, nós vemos pobres inocentes pagando. Enquanto isso, nós assistimos calados. Entendeu? E se falar alguma coisa, não, isso não é o evangelho. Isso é política. Isso é manifestação de ódio. Isso não pode sair da boca de um padre. Diga isso para São Bonifácio. Diga isso para aquele que pregou o evangelho enfrentando os poderes políticos, econômicos e religiosos. Com coragem. E deu sua vida pelo evangelho. Que hoje São Bonifácio, padroeiro da Alemanha, uma nação que cada vez mais se distancia de Cristo, volta de novo para as trevas do paganismo. Que São Bonifácio interceda pela nossa nação, que está indo na mesma direção. Quando a nação brasileira acordar, talvez seja tarde demais e não haja mais o que ser feito aqui nesse país. Que Deus dê sua bondade e misericórdia sobre nós católicos, para que pelo menos aqui e ali
alguém tenha coragem de dizer o que precisa ser dito. Amém.